Seguindo com as questões do canal, e como você já está acostumado, aqui no Anatomia e Necrópsia com o Maxwell Almeida, a gente aborda assuntos diversos, tudo separado por playlists, aulas práticas, aulas teóricas e essas discussões de questões que verdadeiramente é uma excelente forma de estudo. E para hoje a gente tem essa questão que a gente aborda um dos principais órgãos do sistema digestório, que é a anatomia do estômago. Você conhece tudo? Não conhece? Vem nessa questão. O estômago humano é uma dilatação do canal alimentar que se segue ao esôfago e continua no intestino. É considerado um dos principais órgãos do sistema digestório. A respeito deste órgão, marque a alternativa errada. Então, primeira coisa, vamos sinalizar aqui que eles querem que a gente marque a errada. A primeira alternativa diz o seguinte: o estômago apresenta dois orifícios, um proximal e um distal, respectivamente, chamados de ósteo cárdico e ósteo pilórico. Pois bem, essa é a imagem do estômago humano. O que a gente consegue observar nessa imagem? Primeira coisa, a gente está vendo aqui o esôfago, né? Então, eu tenho aqui o esôfago. Vou colocar a letra E aqui de esôfago. Bom? Daqui em diante, nós temos o duodeno. E entre essas estruturas, nós temos o nosso estômago. Então, o estômago é uma dilatação. Estômago é uma dilatação do tubo digestório que serve para armazenar o alimento durante um determinado tempo. Então, o alimento ele fica armazenado ali para ele começar a sofrer processos digestórios. Claro que já começou a digestão lá na boca, com amido, né? Em razão da existência da pitialina, né? Mas o alimento ele vai ficar um determinado tempo no estômago. Ele falou sobre aberturas, e a gente vê que realmente existe uma abertura entre esôfago e estômago, e essa abertura aqui é uma delas, e aqui existe uma outra abertura que é a segunda abertura. E eles chamaram de ósteo cárdico e ósteo pilórico. Cárdico, por quê? Porque essa região do estômago, essa região aqui de cima, vou colocar aqui, ó, é a região da cárdia. A região da cárdia porque tem uma proximidade com o ápice do coração. Lembrando que o coração é do tamanho da nossa mão fechada, ele fica no mediastino inferior médio, o ápice fica voltado para a esquerda, para baixo e para frente. Então, devido à posição do coração e o estômago logo abaixo na região epigástrica, pode acontecer um estímulo do ápice do coração nessa região do estômago. Por isso, essa região é chamada de cárdia, pela relação, pela proximidade com o ápice do coração. Perfeito? Muitas das vezes, a pessoa, quando está tendo um problema cardíaco, um infarto, uma disritmia, a pessoa pode apresentar náuseas e vômitos exatamente pelo estímulo que o coração faz nessa região do estômago, tá? Então, essa região da cárdia confere o nome a essa região do estômago e esôfago como ósteo cárdico, ou ósteo da cárdia. E é nesse ósteo que está contido músculos, que a gente chama de músculos esfincterianos, que são músculos circulares. Músculos que se fecham e abrem. Fecha para evitar o refluxo, a volta desse alimento, e abre para permitir a passagem. Então, acompanhe o cursor do mouse.
Esse esfíncter que se encontra nessa região, esse esfíncter ele pode ser chamado de esfíncter da cárdia, esfíncter gastroesofágico ou esfíncter inferior do esôfago. Eu tenho 3 possibilidades de nome para esse esfíncter, tá? Do outro lado, a letra A disse que tem o ósteo pilórico, exatamente na região do piloro, né? Essa região do piloro tem aqui um esfíncter, chamado de esfíncter pilórico, que fica exatamente entre o duodeno, que é a continuidade, e o próprio estômago. Então, tem 2 ósteos? Tem. Tem 2 ósteos, um proximal e um distal. O proximal é o da cárdia e o distal é o pilórico. O proximal está entre esôfago e estômago e o distal está entre estômago e duodeno. Então, essa primeira afirmativa ela está certa. A segunda afirmativa diz que o estômago possui 2 margens. Perfeito. Curvatura maior e curvatura menor. Perfeito. O que está errado aqui é a posição. Por quê? Porque está dizendo que a curvatura maior está localizada medialmente e a curvatura menor lateralmente. É exatamente o inverso. Como o estômago ele se encontra à esquerda da região do hipocôndrio esquerdo para a região epigástrica, essa é a posição do estômago, né? A curvatura menor dele se encontra mais medial e a curvatura maior mais lateral. Então, o que é a curvatura menor? O que a gente pode ver aqui nessa imagem? A curvatura menor é exatamente essa curvatura aqui mais medial do estômago. E a curvatura maior é essa curvatura de fora do estômago. Tá vendo? Ó, vejam só o comprimento de uma e de outra. Então, curvatura menor e curvatura maior. Então, essa B, ela já se encontra errada, tá? Ela já se encontra errada. C. O estômago possui estruturas musculares com características circulares, a gente comentou na letra A, que controlam a entrada e saída de alimentos do seu interior. Né? Então, esses músculos estão contidos aqui, que é o esfíncter gastroesofágico inferior do esôfago ou da cárdia, ele controla a substância, o alimento que vai entrar dentro dele. E o esfíncter pilórico, nessa região aqui, também vai controlar o que vai sair do estômago em direção para o duodeno. Lembrando que o alimento dentro do estômago misturado com o suco gástrico, esse alimento recebe o nome de quimo. E ao se misturar com os produtos encontrados no duodeno, secretados pelo duodeno e para o duodeno, esse bolo alimentar já vai receber o nome de quilo, tá? Então, tá certo, isso também, alternativa C, ela tá certa. D, o estômago é dividido em cárdia, fundo, corpo e piloro. Seria até melhor a gente incrementar um pouquinho isso. Nós temos a região da cárdia, a região do fundo do estômago, que eu vou colocar aqui, que é a parte de cima, que é onde ficam os gases provenientes aí da digestão dos seus alimentos. Você bebe um alimento gaseificado, esse alimento, esse refrigerante, essa água, o que for, produz gás, esse gás sobe e fica na região do fundo. E você tem que colocar ele para fora. A maior proximidade que tem é pelo esôfago. É aí que você vai eructar, você vai arrotar, vai colocar esse gás para fora. E aí você vai colocar por cima. Você vai fazer com que ele volte. Tá certo? Então, essa é a região do fundo. A região do corpo do estômago, vou representar pela letra C, é essa região do fundo, que vai do fundo até a região pilórica do estômago, que eu vou representar pela letra P. Mas é muito importante a gente ressaltar
que a região pilórica é a região que fica o esfíncter pilórico, né? E essa região aqui, que é a região do antro pilórico. Então, de acordo com que o estômago ele vai se estreitando, eu tenho a região do antro pilórico, vou colocar a letra A aqui, e aqui eu tenho a região do esfíncter pilórico. Então, não está errado. Eu tenho a cárdia, tenho o fundo, tenho o corpo e tenho o piloro como região do estômago. Além disso, a gente viu que tem a curvatura menor e a curvatura maior do estômago também. A alternativa é: a mucosa do estômago possui um formato enrugado, denominado pregas gástricas. Perfeito. Que permite a distensão do órgão, ou seja, o seu estômago é um saco, é uma bolsa pequena, que pode dilatar para caber uma grande quantidade de comida ali. Então, pode aumentar muito de tamanho e essa distensão é graças a essa estrutura preguiada do estômago, né? Então, é essa estrutura preguiada que permite a distensão do órgão e, além disso, óbvio, vai aumentar a superfície de contato com o bolo alimentar. Ou seja, com o estômago dilatado ou estômago reduzido de tamanho, essas pregas gástricas vão ajudar o alimento, o bolo alimentar, o quimo, a ter um maior contato com o estômago, tá? Então, não se esqueçam, o alimento dentro do estômago, ele se chama quimo. O alimento dentro do duodeno se chama quilo. Então, a alternativa ela está certa, e a gente observa ao longo de toda a extensão do estômago, por todas as regiões, cárdia, fundo, corpo, antro e piloro, né, região do esfíncter pilórico, tudo isso possui grandes quantidades de pregas estomacais, pregas gástricas.